Estamos de volta aqui pelo canal 36, programa Tio Mica, direto da rua. Hoje, direto aqui da rua 33, 117. Tá aqui, ó. Edifício Nogueira. Vamos estar aqui na Acorde. Aqui é Acorde, né? Clínica cardiológica. Dr. Jair Nogueira. Vamos estar no consultório dele, conversando com ele vários assuntos sobre infarto, hipertensão e tudo mais, para você ficar bem informado desse assunto e aproveitar bastante. O programa Tio Mica direto da rua volta já já, porque aqui só vale a verdade. Estamos de volta aqui pelo canal 36, programa Tio Mica direto da rua. Hoje direto da Acorde, aqui na rua 33, 117. No consultório do Dr. Jair Nogueira, cardiologista, que vai estar conversando com você, telespectador, tudo sobre cardiologia e outras coisas mais. E nós vamos iniciar a nossa entrevista com o Dr. Jair. Uma coisa que anda me intrigando muito como repórter, doutor Jair. A gente visita os hospitais, né? E o número de mortes, de infarto em Volta Redonda, por pressão alta, né? E infarto, é uma coisa impressionante. Por que acontece tanto isso em Volta Redonda? Tio Mica, é um prazer estar aqui de novo contigo nesse seu programa. E você falou sobre uma triste estatística, que é a mortalidade por infarto. Infarto, derrame ou infarte, tá? É bom que se diga, né? Uns falam, é infarte ou é infarto? É a mesma coisa, todos os dois termos estão corretos. Mas ainda é, infelizmente, a maior causa de morte no mundo ocidental, nos países industrializados. E nos países em desenvolvimento vem aumentando, mais do que nos países desenvolvidos. E o triste, tio Mica, é que existem recursos para poder diminuir essa triste estatística, mas nós não tomamos essas medidas. Nas cidades, no estado, no próprio país. A verdade é que é muito triste a gente tratar sequela. Nós poderíamos primeiro adotar medidas preventivas e não adotamos as medidas preventivas. E depois, quando chega lá na frente, quando o indivíduo é vitimado de um infarto, ainda temos condições de diminuir esse triste episódio. Existe um remédio disponível na rede pública, barato, disponível na rede pública e nos hospitais particulares também. E que, se introduzido, tá, na veia, numa veia periférica, na hora do infarto, até a terceira hora do infarto, a gente pode salvar a vida do indivíduo. A gente pode diminuir as sequelas, tanto da cardiopatia isquêmica, ou seja, do coração já remodelado, dilatado, que vai levar à insuficiência cardíaca, como também diminuir morte. Porque 1/3 dos pacientes que são vitimados de infarto morrem. Pode morrer até antes de chegar ao hospital. Mas aqueles que chegam podem morrer em 24 horas, com 30 dias, ou até em um ano. Agora morre por quê? Porque o pessoal que atende não sabe desse procedimento, não tem conhecimento? Há uma série de situações, uma cascata de situações que impedem, que impede uma melhor ação. Vou te dizer, primeiro, a característica principal do infarto ou infarte é a dor no peito. É uma dor muito forte. O indivíduo, quando começa a sentir isso, ele dá um jeito de procurar uma emergência, um pronto-socorro. Ele pede, se ele não tiver condições, ele vai pedir alguém para poder levá-lo. Estou passando mal. Ele sente isso.
E muitos até sabem quando estão infartando, porque isso hoje é muito divulgado. Quando ele chega, primeiro, então já há uma perda de tempo entre o início do infarto e até a decisão de ir para o serviço. Depois, o espaço de tempo que ele leva para chegar. Quando ele chega no serviço, na emergência, ele tem que estar lá fazendo ficha. Já teria que existir uma salinha própria para o indivíduo que chega com dor torácica, porque esse indivíduo pode morrer nos primeiros minutos, nas primeiras horas, ou ter uma triste tragédia mais para frente. Só disse que teria que existir, mas eu acho que não existe, né? Não existe a unidade de dor torácica, que é apenas uma sala com eletro para receber esse indivíduo. Deixa alguém lá fazendo a ficha, o cadastro do paciente, mas esse indivíduo tem que chegar na unidade de dor torácica, ali já proceder, fazer um eletrocardiograma e iniciar já um tratamento. Um AS infantil, ou aspirina infantil, ou melhoral infantil, já mastigado ali, já ajuda bastante. E depois, caracterizado o infarto, ali ele já pode colher também um exame de sangue, porque hoje você tem determinados indicadores no exame de sangue. Você tem umas alterações de enzimas que indicam o infarto. Muito bem. Diante disso, você já toma providências. Existe esse medicamento que, como eu disse, é disponível na rede pública e ali já inicia o tratamento. Não esperar, como determinados protocolos errados, depois desse diagnóstico, esperar o paciente ir para o CTI para lá iniciar esse tratamento. Está errado. Vou contar um caso para o senhor, dentro disso que o senhor acabou de dar essa explanação. Dr. Reinaldo Hidalgo, o senhor conhece ele, seu colega. Obstetra competente, uma figura humana fora de série, Dr. Reinaldo, meu amigo há muitos anos. Ele teve um infarto, foi parar no hospital aí. Olha, se ele não liga para o médico dele, cardiologista, para ir correndo lá e fazer os procedimentos nele que teve que ser feito, ele hoje não estava vivo. Pois é, você está relatando aí um triste episódio com um colega e amigo particular. O Reinaldo Hidalgo foi vítima de uma situação dessa que nós estamos falando, e já que você citou, e teve ainda a sorte de contar com um cardiologista. Dr. Cláudio Castro que salvou ele. Agora, diga-se de passagem, não é necessário e nem haveria necessidade de ser o cardiologista. Não tem que ser o cardiologista. Tem que ser o médico de plantão. Ou seja, o médico de plantão tem que ter toda a credencial, tem que ter habilidade e competência para tratar uma emergência médica. Se o médico de plantão, se o médico é plantonista num serviço de emergência, ele tem que estar preparado para as emergências médicas. E o infarto agudo é uma emergência médica. Então não tem que ser necessário a presença de um cardiologista. Então veja bem, há um conjunto de situações que vai desde o protocolo da entrada, da passagem pela porta, até o atendimento dentro da unidade de dor torácica, o médico habilitado já para reconhecer e iniciar o tratamento e não esperar um protocolo falho dele ir para o CTI. Depois ele vai para o CTI, mas ele tem que receber esse medicamento imediatamente. Olha aqui, eu não vou falar o hospital porque eu não me lembro o nome, senão eu falaria. E ele conversou isso também comigo com muita particularidade como amigo, mas nós estamos conversando isso, é bom a população saber que o que o senhor está dizendo, se não tiver em condições, morre até um médico quando chega no hospital. Né, o doutor Cláudio Castro teve que ir voando para o hospital para fazer os procedimentos dele, porque não fizeram, não estavam fazendo. Né? E deu reunião lá, deu uma confusão danada por causa disso lá. Mas eu acho que as coisas foram para o lugar. O programa Tchumica Direto da Rua, um breve intervalo e volta já já, porque aqui só vale a verdade. Tá calor ou tá frio? Venha para Terme Reis.
serviço de instalação e manutenção em geral. Oferece saunas, aquecedores, produtos para piscinas e muito mais. Venha conhecer nossa loja na rua Senador Pinheiro Machado, número 55, Jardim Amália 1, em frente ao Cana Café. Terme Reis, há mais de 30 anos atendendo toda a região sul-fluminense. O Unifoa é o melhor centro universitário do estado do Rio de Janeiro e está entre os melhores do Brasil. Entenda por quê. Pela segunda vez consecutiva, o Unifoa obteve nota 4 numa escala de 1 a 5 no Índice Geral de Cursos, o IGC. O MEC realiza essa avaliação a partir do resultado do ENAD, mais as notas dos cursos em relação à titulação dos professores, infraestrutura e projeto pedagógico. O IGC é um indicador definitivo do MEC para avaliar a qualidade das instituições de ensino superior. Com nota 4, o Unifoa se mantém como o melhor, não apenas da região sul-fluminense, mas de todo o estado do Rio de Janeiro. Para saber mais sobre essa e outras avaliações, consulte o site inep.gov.br. Unifoa, cada vez melhor para você. Estamos de volta aqui pelo canal 36, programa Tchumica, direto da rua. Hoje, direto da Cordes, aqui na rua 33, na Vila Santa Cecília, o doutor Jair Nogueira, grande cardiologista desse país. Nós temos o privilégio de estar aqui conosco em Volta Redonda. E nós falávamos aqui, doutor Jair, dessa situação do infartado chegar no hospital, não ter as pessoas, não ter o procedimento correto como deve ter, aí perde tempo, aí perde-se a vida. Agora, para chegar a esse ponto de uma pessoa ir parar no hospital, o que acontece com essa pessoa que ele vai parar no hospital de emergência, dando um infarto, um princípio de infarto, e o que se deve fazer para que isso não aconteça? Bom, veja bem, o indivíduo com dor no peito ou com algum mal-estar no peito, né? Vejam bem que a falta de ar, por exemplo, uma falta de ar, uma ofegação pode ser um equivalente do infarto. Ele pode se apresentar em forma de dor ou ofegação. Então, esse indivíduo, quando chega assim na sala de emergência, tá? Ele tem que ter prioridade. De um que está lá, por exemplo, até com dor de cabeça ou com febre. Embora seja urgência, o infarto é uma emergência. Existe diferença entre aquilo que é urgente, né? Geralmente quem procura um serviço de saúde, um pronto-socorro, no mínimo é uma situação urgente. Precisa resolver uma dor, uma febre, alguma situação aguda. Agora, diferentemente da emergência, emerge-se uma atitude. Então, se chega alguém nessas condições, tem que ter prioridade porta dentro. E ali tem que ser feito um diagnóstico, ou seja, é enfermagem capacitada, é um protocolo simples, gente, não é nada demais, é apenas boa vontade. Numa situação dessa, a gente tem que, primeiro, quem está ali no protocolo, da secretaria, na porta de entrada, quem é enfermeiro, médico, seja o que for, tem que imaginar, primeiro, como se fosse um parente seu, um ente querido, que está chegando ali, que precisa ser acudido. Vai ser difícil de pensar assim. Mas temos que pensar assim. Temos que pensar o seguinte: quem procura está necessitando de algum recurso imediato. E é um diagnóstico, não é um diagnóstico difícil, tá? Não é um diagnóstico difícil. Então ele tem que ter não precisa ser, pode ser uma sala pequena com eletro, já faz o eletro e já o médico ali já vai, ou a enfermagem já vai pegando ali a história, tá entendendo? E o médico, diante dessa história, diante do eletro, ele já pode dar o diagnóstico. Ele já está autorizado a proceder. Tá? Vejam bem, meus caros, que às vezes pode ocorrer de o indivíduo com dor ainda não ter a manifestação do infarto no eletro. Então, mesmo diante de um eletrocardiograma normal, o médico hoje já sabe disso. Ele não manda o indivíduo para casa. Ele não vai naturalmente usar esse medicamento que pode salvar essa vida, mas ele pode perfeitamente, deve
ingressar com esse paciente dentro de um protocolo, colher exame de sangue e fazer outro eletrocardiograma, daí 1 hora, e observar se existe alguma alteração no exame de sangue ou no eletrocardiograma. Então tem que ser na emergência. Fica em observação. Tem que ficar em observação, porque às vezes a coisa vai se manifestar mais tarde. É raro, isso é menos frequente. O mais frequente é você, diante da dor do infarto, você já ter alteração eletrocardiográfica e já iniciar o tratamento. Quanto mais precoce, melhor será o resultado, melhor será a resposta a esse medicamento que é disponível na rede pública. Ou seja, o nosso problema é realmente protocolo, boa vontade. As autoridades públicas precisam entender, primeiro, pode-se diminuir essa triste mortalidade por infarto, que é a maior causa de morte. Segundo, a gente vai evitar muitas sequelas e decisões precisam ser tomadas nesse campo. E aí o senhor entrou numa seada aí, ou eu vou entrar, que é complicadíssimo nisso tudo que o senhor está dizendo aí. O que é? O sujeito chega no hospital nessas situações para esses procedimentos e essas observações que o senhor acabou de falar. Agora, temos gente para isso? Temos hospital para isso? Temos vaga para isso? Bom, temos gente capacitada, temos estrutura que poderia estar capacitada, temos todo o modelo. Infelizmente, a gente não põe essa orquestra para tocar. E condições. As condições são desfavoráveis porque nós temos um número muito pequeno, de capacidade instalada para atender isso. De leito, né? Leitos. Né? Agora, veja bem, a emergência sempre cabe mais um. Né? Nós não vamos esperar construir, ampliar, ter mais leitos. Essas medidas têm que ser, já teriam que estar tomadas. Por isso que os corredores estão cheios, né? Justamente, os corredores estão cheios. Isso é uma coisa horrível, é uma miséria. A gente vê isso, é uma tristeza, isso é uma calamidade pública. Mas, se ali receber já um primeiro atendimento, muitas vidas que foram ceifadas poderiam deixar de existir. Muitos de nós. Eu estou falando até de uma idade ainda produtiva, indivíduos em idade ainda produtiva, indivíduos na faixa aí de 55 anos, que poderiam estar aí e que foram. Estão morrendo. Está entendendo? Nós poderíamos diminuir muito isso apenas com a adoção de um protocolo. Tá? Agora, a capacidade instalada é outra tristeza, porque nós temos investimento em uma série de coisas, você vê nesse país aí, bilhões de reais, bilhões e bilhões de reais gastando-se aí para construir estádios. Eu fiz uma pesquisa na televisão, eu vou perguntar a pesquisa para o senhor. O senhor prefere estádios bonitos pelo Brasil ou prefere hospitais? Veja bem, a verdade é que nós deveríamos ser um povo para ter investimento mais em lazer do que em hospital. A necessidade de hospital se faz presente. É importantíssimo, nós precisamos. Existe uma necessidade de leitos hospitalares para a população. Existe uma estatística. Entretanto, é claro que quanto mais hospital, é porque isso quer dizer que nós não estamos investindo muito em prevenção. Tá? Mas, no momento, teria que existir um maior investimento na rede pública hospitalar do que em estádio. Então, nós, no momento, precisávamos investir mais em leitos hospitalares, em capacidade, aumentar a capacidade já instalada, melhorar essa capacidade instalada e construir mais hospitais. Até hospitais de ensino, para não ter que estar trazendo médico de fora. Mas nós precisamos aqui de hospitais universitários, hospitais de ensino.
Agora, gasta-se bilhões e bilhões em estádios e a gente não vê esses hospitais de ensino. Com certeza. Doutor Jair, nós vamos a um breve intervalo e depois o senhor vai responder se o senhor concorda com o que eu estou falando ou não. Eu tenho dito que a saúde pública e privada de Volta Redonda, se não é a melhor do interior desse país, é a menos pior. Não sei se o senhor vai concordar com isso. Programa Tchumica Direto da Rua volta já já, porque aqui só vale a verdade. O Unifua é o melhor centro universitário do estado do Rio de Janeiro e está entre os melhores do Brasil. Entenda o porquê. Pela segunda vez consecutiva, o Unifua obteve nota 4 numa escala de 1 a 5 no Índice Geral de Cursos, o IGC. O MEC realiza essa avaliação a partir do resultado do ENAD, mais as notas dos cursos em relação à titulação dos professores, infraestrutura e projeto pedagógico. O IGC é um indicador definitivo do MEC para avaliar a qualidade das instituições de ensino superior. Com nota 4, o Unifua se mantém como o melhor, não apenas da região sul-fluminense, mas de todo o estado do Rio de Janeiro. Para saber mais sobre essa e outras avaliações, consulte o site inep.gov.br. Unifua, cada vez melhor para você. Tá calor ou tá frio? Venha para a Terme Reis, serviço de instalação e manutenção em geral. Oferece saunas, aquecedores, produtos para piscinas e muito mais. Venha conhecer nossa loja na rua Senador Pinheiro Machado, número 55, Jardim Amália 1, em frente ao Cana Café. Terme Reis, há mais de 30 anos atendendo toda a região sul-fluminense. Estamos de volta aqui pelo canal 36, programa Tchumica Direto da Rua, ou direto da Cordes, com o doutor Jair Nogueira, cardiologista, falando aqui do seu consultório com você, telespectadores. Eu sempre digo, doutor Jair, que Volta Redonda, tanto a saúde pública como privada, se não é a melhor do Brasil, é a menos pior. Porque aqui tem uma demanda, tanto na rede pública como privada, eu já observei isso, de toda a população da região sul-fluminense. Ainda pega aí Seropédica, Campo Grande, não sei mais o que. Tanto na pública como na privada, eu tenho visto pessoas usando a nossa saúde de Volta Redonda. O senhor concorda, não? Em parte eu concordo contigo, tio Mica. Vejamos bem, se você disser que a saúde privada em Volta Redonda é boa, eu te digo, é sim. Nós temos uma capacidade instalada, hospitais, clínicas especializadas, impressionante, que é uma das maiores do interior do estado. Então é natural a gente receber pacientes de várias cidades, até de estados vizinhos, aqui de São Paulo, de Minas e da capital também, né? Do interior, aliás, do Grande Rio, a gente chega a receber. Então nós temos uma capacidade instalada, veja aí, por exemplo, o Hospital da Unimed, é um hospital muito especializado, que ganhou acreditação, um hospital, praticamente um hospital regional da Unimed, né? Tudo se faz lá. Nós temos aqui o Hospital Vita, né? Antigo hospital da CSN, ou seja, e as clínicas especializadas. Por exemplo, você está aqui agora numa clínica especializada em cardiologia, tem outras clínicas aqui nesse prédio. Aliás, Volta Redonda tem todas as especialidades da medicina. Sim, se não tiver todas, tem quase todas, né? Pouco dependemos aqui da metrópole de encaminhar esses pacientes, né? Alguns são encaminhados, mas a grande maioria resolve-se aqui mesmo. Nós temos aqui grandes especialistas. Entretanto, isso já passando para a rede pública, e nós temos que observar o seguinte: a maioria da população não tem recurso. Tá? A rede pública já está realmente sobrecarregada. Né? A demanda é muito grande, a população cresceu muito, a demanda é muito grande, tá entendendo? Ainda temos aqui cidades vizinhas sem recurso nenhum e que vêm para cá
Entendeu? Então, isso sobrecarrega muito. Mesmo se não tivéssemos esses atendimentos externos, ou seja, de outros municípios que procuram Volta Redonda, talvez até pela questão da medicina privada que tem esse alto índice de técnico profissional, esse alto índice de desenvolvimento técnico profissional, isso talvez se traduza para a rede pública, o que não é verdade. A rede pública está obsoleta, a rede pública está sobrecarregada, a rede pública não tem as estruturas para fazer um diagnóstico rápido, não tem condições de dar um atendimento de imediato, de qualidade para esse paciente. Por exemplo, que eu te falei, o infartado que chega no Hospital Vita ou no Hospital da Unimed, ele já vai direto para a hemodinâmica. Não que tenha que existir serviço de hemodinâmica, que faz cateterismo em cada hospital, não tem condição, ainda mais na rede pública, que é limitada. Mas existem procedimentos simples e baratos, conforme eu disse inicialmente, e que esses indivíduos poderiam e teriam que ter. A rede tinha que disponibilizar isso para esse pessoal, para essas pessoas carentes que chegam num estado de emergência, que precisam de uma decisão. Agora, para a decisão, você tem que dar um bom diagnóstico correto e um tratamento eficiente no menor tempo possível para você ter esse resultado. Então, a rede pública é falha por uma série de coisas, de gestão, de recursos. Então, ainda tem essa sobrecarga. Nós temos 2 hospitais públicos, você ainda há pouco estava citando isso. Bom, você tem 2 hospitais públicos, mas como estão esses hospitais? Esses hospitais têm capacidade de atender a demanda interna do nosso município? Não. Tem leitos suficientes? Não. Tem gestão adequada para poder decidir sobre essas questões? Não. Falhos. E ainda mais sofrendo a influência de situações político-administrativas, que nós não vamos entrar aqui nessa seara, porque não se trata disso. Mas estamos citando aqui falhas estruturais, conjunturais, gerenciais, e que precisam ser resolvidas para poder atender a grande maioria da população que não tem o recurso para poder estar na rede privada. Agora, veja bem, a gente está conversando isso, está falando aqui da saúde, quase que de Volta Redonda. Eu vou fazer uma pergunta, o senhor também para responder, o senhor concorda comigo ou não, né? Eu tenho uma opinião própria com relação a isso, diante de tudo que eu vejo, né? Isso não vem da minha cabeça aleatoriamente, é o que eu vejo acontecer no cotidiano, no Brasil inteiro. Eu tenho uma opinião comigo, doutor Jair, triste para mim, que a saúde pública e privada do Brasil, do Iapoca ao Chuí, para mim está falida. Precisa sair do CTI. O programa Tchumica Direto da Rua volta já, porque aqui só vale a verdade. Tá calor ou tá frio? Venha para a Terme Reis, serviço de instalação e manutenção em geral. Oferece saunas, aquecedores, produtos para piscinas e muito mais. Venha conhecer nossa loja na rua Senador Pinheiro Machado, número 55, Jardim Amália 1, em frente ao Cana Café. Terme Reis, há mais de 30 anos atendendo toda a região sul-fluminense. O Unifua é o melhor centro universitário do estado do Rio de Janeiro e está entre os melhores do Brasil. Entenda o porquê. Pela segunda vez consecutiva, o Unifua obteve nota 4 numa escala de 1 a 5 no Índice Geral de Cursos, o IGC. O MEC realiza essa avaliação a partir do resultado do ENAD, mais as notas dos cursos em relação à titulação dos professores, infraestrutura e projeto pedagógico. O IGC é um indicador definitivo do MEC para avaliar a qualidade das instituições de ensino superior. Com nota 4, o Unifua se mantém como o melhor, não apenas da região sul-fluminense, mas de todo o estado do Rio de Janeiro. Para saber mais sobre essa e outras avaliações, consulte o site inep.gov.br. Unifua, cada vez melhor para você. Estamos de volta aqui pelo canal 36, programa Tchumica Direto da Rua, direto da Corte, na rua 33, 117, no consultório do Dr. Jair Nogueira, cardiologista, conversando com você vários assuntos sobre a saúde, sobre a medicina, sobre a cardiologia.
Doutor Jair, eu dizia ao senhor, não sei se o senhor concorda com a minha opinião, que a saúde pública no Brasil, num todo, do Iapoca ao Chuí, privada e pública, para mim está falida. Olha, tio Mica, eu também tenho que concordar contigo, mas parcialmente. A privada ainda não faliu, certo? Mas se ela também não mudar, não se reestruturar, não se modernizar, se não avaliar certas situações para poder tomar medidas, vamos dizer assim, econômicas, viáveis, para produzir uma melhor medicina, um melhor atendimento a um custo mais baixo, ela vai falir. A rede pública está falida porque, vou dizer, nem tanto pela falta de investimentos. Realmente existe falta de investimento. Há dinheiro suficiente, talvez, mas falhas de investimento, tá? Falta de objetivos. Falta de gestão? Sim, sim. Tá? Uma gestão falha, com falhas, portanto, de investimento. Não adianta, por mais que você ponha dinheiro, primeiro nós estamos numa situação de alta corrupção no país todo, em todos os níveis. Muita corrupção. Muita corrupção em nível federal, estadual, municipal, tá entendendo? Então você tem de outro lado má gestão, tá? E falhas de investimento, então a rede está completamente acabada, não só denegrida, mas também ela está deteriorada. O que precisaria ser feito? Primeiro, mudar o foco. Investimento em saúde pública. Transformar o nosso modelo de gestão numa gestão eficiente, em que o recurso público seja realmente bem investido, com uma finalidade altamente qualificada e que seja um centro formador de talentos. Nós não temos a indústria, por exemplo, aqui em Volta Redonda, nós não temos a Companhia Siderúrgica Nacional, que ela não só produz aço, como ela também é um centro de formação. Nós temos aqui o SESI, Senai, o sistema Fijan, aí, com cursos para poder formar profissionais dentro da área, para que a indústria possa absorver. Por que não os hospitais da rede pública também não fomentam isso, o ensino, melhorar o nível de ensino e de formação do jovem que está na faculdade, para que ele possa exercer uma medicina de alto nível e a um custo menor? Isso vai se refletir em todos os níveis, vai melhorar até a saúde privada. Doutor Jair, o senhor falou em CSN, tem 40 anos aí, programa de rádio, televisão ou mais, e eu sempre falei isso, e vou falar aqui para o senhor. Eu não compreendo, não entendo uma siderúrgica nacional do porte, da quantidade de trabalhadores que tem dentro da usina. Nós não temos um hospital em Volta Redonda que tenha um centro de tratamento de queimados. Olha, nós temos sim. Tá? O Hospital Vita tem esse convênio e me parece que o Hospital da Aeronáutica também. Manda tudo para o Rio. Sim, porque você tem que ver também, você manter uma estrutura, tá? Manter uma estrutura que tenha... nós tínhamos que primeiro estudar essa relação. A quantidade de grandes queimados, tá? Isso pode ocorrer numa emergência, pode em qualquer lugar, numa estrada muito movimentada, dentro de casa, né? Dentro de casa, entendeu? Mas esse paciente recebe um primeiro atendimento aqui, tá? E depois, de acordo com o nível de queimadura, a gravidade, a extensão do problema e a necessidade de determinados procedimentos mais sofisticados, ele vai ser transferido para o Andaraí, o hospital também da Aeronáutica, eu não sei se há convênio com isso. Mas nós temos a estrutura para receber o paciente. Agora, claro que diante de situações muito dramáticas, com grande número de queimados, isso aí e a gravidade. Não tem realmente estrutura para isso. Olha só, nós vamos terminando o nosso programa.
E a gente deixa um abraço fraterno a todos os telespectadores do programa Tchumica Direto da Rua. E no próximo programa, você assista, você vai continuar ouvindo ensinamentos, explicações, né, e opiniões do Dr. Jair Nogueira, um dos grandes cardiologistas desse Brasil, está aqui na nossa cidade, graças a Deus. O programa Tchumica Direto da Rua volta até o próximo programa, porque aqui só vale a verdade. Doa quem doer, goste quem gostar.